tenho um pedido a fazer à Secretaria de Cultura. Portanto, é muito bom que três próceres do governo Zema, que nós prestigiamos tanto, estejam presentes nesta sala, pelo seguinte: há um projeto em andamento e eu gostaria imensamente que esse projeto fosse transformado num projeto oficial pela grandeza e pelo seu significado para Minas Gerais, portanto, para nós mineiros, para o Brasil e para a humanidade. O Caraça, como todos sabem, e eu falo de Caraça com um carinho muito especial, no governo do Itamar Franco, uma comissão presidida pelo secretário e amigo de todos nós, hoje prefeito de Ouro Preto, agora me fugiu o nome, deu um branco, Ângelo Osvaldo. O Ângelo Osvaldo coordenou e presidiu uma comissão incumbida de fazer do Caraça patrimônio da humanidade. Pois bem, meu caríssimo Canguçu, minha caríssima Cíntia, estas seminas desse tempo novo, exatamente para levantar o astral de Minas Gerais, o astral do empresário de Minas Gerais, tem levantado bandeiras de extraordinário porte. Uma dessas bandeiras é retomar o projeto Caraça, Patrimônio da Humanidade. Já fui autorizado, posto que foi o tema em reunião da nossa executiva, a Seminas já se autorizou, o seu órgão executivo, a fazer a comissão. Esta comissão está na fase de pré-elaboração. Estou agendado com o padre Luiz, que dirige o Caraça, e ele, por sua vez, está incumbido de falar com o provincial. É claro, a gente não pode tratar o Caraça sem ter a autorização daquele que é titular daquela coisa magnífica que é o Caraça, com sua história e com todo o seu enredo. Mas pensei bem, a Seminas não faz questão de ser protagonista. A Seminas faz questão de ver as coisas acontecendo, de ver Minas Gerais sempre se revelando de novo Minas Gerais. Portanto, até sem consultar os dois presidentes de conselho que estão na sala, o Jorge, conselho de cultura, o Otávio Elite, vejam bem, exatamente os dois, tudo tem a ver com a temática, e, é claro, na sala, o Marcos Brafman, que na reunião estava quando a executiva autorizou. Este é um pedido que a Seminas faz ao governo Zema, que o governo, pela sua Secretaria de Cultura, reanimasse a comissão que foi criada no governo do Itamar para que nós possamos levar à ONU, à Unesco, o Caraça como mais um, dentre os brasileiros, patrimônio da humanidade. Não me considero exatamente um especialista em Caraça, não, mas confesso que conheço tudo do Caraça. Portanto, posso dizer o seguinte: o Caraça preenche todas as condições, todos os requisitos para ser patrimônio da humanidade. Não é? Se a Seminas tocar à frente este projeto, nós, com certeza, e numa das primeiras empreitadas, bateríamos, por necessidade, para fazer a coisa certa, bateríamos as portas do governo do Estado. Então, antes de pôr na rua a comissão, o grupo de trabalho que seria da Seminas, a Seminas faz uma proposta: vamos pôr na rua um grupo de trabalho que seja do governo do Estado de Minas Gerais. Este é um pedido que a Seminas faz, e a Seminas gostaria que não recebesse a seu respeito o indeferimento. É assim, meu caro Jorge, que eu abro hoje esta belíssima reunião. Já fiz o pedido. Muito bom, presidente. Parabéns, presidente, pela iniciativa. Isso pode ser animado pela maravilhosa fala de Dom Pedro II, quando, em sua viagem a Minas, passou pelo Caraça. Ele fez uma declaração absolutamente maravilhosa sobre o Caraça. Verdade? Professor, e a Rede Globo... A visita ao Caraça vale a visita a Minas Gerais.
Pois é, e a Rede Globo, inclusive, recentemente fez um trabalho, uma reportagem grande, né, sobre essa viagem. Eu fiquei até enciumado. Porque 10 dias antes, a executiva havia autorizado o projeto. De modo que, quando me telefonaram, eu falei assim, isso é arrumação nossa. As Seminas passando pauta para a Rede Globo. É. Mas com essa abertura e a saudação do presidente, né, eu gostaria de, antes de deixar a palavra livre a todos, a ouvir o nosso subsecretário Maurício Canguçu, que solicitou que nós nos reuníssemos aqui hoje, para saber dele, né, o que nós podemos contribuir com o projeto o Reviva Turismo e também, principalmente, né, nas facetas que esse projeto tem transversalmente com a cultura, né? Não só com o turismo, mas com outros aspectos culturais, não necessariamente ligados diretamente à cultura. Então, secretário Maurício, seja bem-vindo e, por favor, nos informe o que o senhor tem de novidade aí sobre esse projeto. Eu posso fazer um breve comentário, Jorge? Bom, por favor, Cíntia. O nosso primeiro contato, né, que foi no dia 6 de julho, numa agenda que a Milena participou, nós aventamos as possibilidades dessa parceria, né, em função do projeto Reviva, com o turismo, colocamos algumas possibilidades, os senhores apresentaram algumas propostas, alguns projetos que seriam importantes para a gente, e o Conselho de Cultura manifestou um interesse, né, de conversar com o subsecretário de Cultura, porque nós temos a cultura e o turismo caminham juntas, né? Nós temos uma secretaria onde as duas pastas caminham juntas. E aí houve esse interesse da gente trabalhar com a subcultura e o subturismo. E aí nós levamos a pauta, né? Eu pessoalmente encaminhei essa pauta para o subsecretário Maurício, colocando o que nós havíamos acordado nessa reunião, inclusive a gente teve a devolutiva da minuta de protocolo que o Luiz Paulo fez uma revisão e nos encaminhou. Diante disso, diante do que nós acordamos, diante das propostas de capacitação do programa DNA Empreendedor e do Lapidar, eu coloquei essa pauta para o subsecretário Maurício, né? E diante dessas ideias, dessas propostas que foram levantadas, nós tivemos uma conversa com um alinhamento interno para a gente já trazer algumas ideias e algumas propostas para trabalhar juntos, né? A Seminas e a Secult. Então, diante dessa conversa, né, preliminar que nós tivemos, que a subcultura vem, né, com o que nós alinhamos e com as possibilidades de trabalhar dentro dessa frente, né, do que foi colocada para nós, da cultura, onde a gente fizesse uma interface, né, de cultura com turismo junto com a Seminas, desculpem. Então, só para deixar um pouquinho claro, senão até o Maurício vai ficar um pouquinho sem saber, mas, na verdade, essa foi a nossa conversa, né, Jorge? Sim, correto, Milena? Cíntia, você tem razão. Que eu quando eu recebi também a solicitação de agenda, de data, eu pensei que também o subsecretário estaria trazendo para nós algumas novas solicitações e campos que a gente pudesse estar abrindo junto com a subsecretaria, né, de Cultura. Então, eu acho que nós primeiro vamos ouvi-los, né? E depois eu acho que o Luiz Paulo tem alguma coisa a falar sobre esse projeto junto ao SEBRAE, né? E como que ele está andando, e o que a gente pode já encaminhar. Então, subsecretário, mas com sua palavra é sua, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com pessoas que eu admiro, né? Mauro, nossa senhora, pessoas incríveis da nossa história aí. Eu estou tendo o prazer de conhecer vocês. Prazer, Otávio. Que admiração ver você aí. E ainda mais com Cora Coralina, começamos lá em cima, né? Nossa reunião maravilhosa. E maravilhoso você.
Obrigado, viu? Obrigado a você, mestre. Bom, para mim é um prazer estar aqui. Queria agradecer ao presidente, o seu Zé Anchieta. Muito, muito bom ouvir esse pleito aí, reanimar a comissão quem sabe, né, essa Serra do Caraça aí, a gente trabalhar para isso. Acho ótima ideia. Vou pegar o assunto aqui agora pela frente e vou abrir essa conversa aqui interna, tá, seu presidente? Secretário, por favor, Colégio do Caraça, viu? Colégio do Caraça. Colégio do Caraça. Exato, tá. exato. E vamos levar isso adiante, sim. Estou anotando aqui. É uma situação interessante. O colégio é maior do que a Serra, bem maior. Uhum, tá. Estou anotando aqui a solicitação pleito e, com certeza, com o maior interesse também que a gente leve isso adiante, vai ser uma bela entrega, né, da gente conseguir. E acho que sim, acho que vamos conseguir, sim. Temos argumento para isso, temos história para isso, né? Maurício, é só uma dúvida, o presidente José, porque o Parque do Caraça ele já tem uma proteção, né, do IEFA. Então, é o colégio, né? Buscar essa o Colégio do Caraça, Patrimônio da Humanidade, regulado pela Unesco. Lá já estive, já tratei desse assunto, apenas o governo do saudoso Itamar Franco acabou antes do resultado. É preciso retomar. Com o Patrimônio da Humanidade. Porque da humanidade, exatamente. É muito mais do que tudo isso, muito mais. Ele está tombado pelo IEFA, né? Exatamente. Isso. E o pleito é que a gente amplie isso. Sim. Para termos mais um Patrimônio da Humanidade aqui em Minas. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Bom, a segunda questão é essa mesmo. Assim, a gente, nessa ideia de trabalhar juntos a cultura e o turismo dentro da Secult, o turismo lançou, né, o Reviva Turismo. Nós vamos lançar já daqui a pouco Cultura Sempre Viva, que é o nosso plano de ação também, que a gente uma série de ações para final desse segundo semestre e o ano que vem, 2022. E nesse plano de ação tem várias atividades que a gente pretende realizar. E na conversa que nós tivemos com o turismo, a gente pensou em delimitar uma situação bem interessante, que seria, nós estamos propondo várias ações de formação, de capacitação na Secult para os fazedores de cultura, através de parcerias com a universidade, o ENG, PUC, também com o SENAC. O Igor, nosso superintendente, está aí, depois ele vai poder falar um pouquinho mais, porque é uma ação que ele está desenvolvendo conosco. E a gente pensou muito que a Seminas poderia a gente trabalhar o outro lado da moeda, que seria, por exemplo, o trabalho da Seminas, a gente fazer uma mesma ideia de formação, de capacitação, de rodada de negócio, não importa muito bem o nome que a gente dá isso, com o empresariado, com o pequeno, médio, enfim, com todo o empresariado, para a gente poder tentar juntar essas duas categorias, né? Nós vamos passar um momento agora de grande dificuldade em relação à captação, as pessoas, os artistas, né, os fazedores de cultura já têm muita dificuldade em montar projetos. Então, nós estamos fazendo capacitação, ensinando, mostrando como se monta o projeto, prestação de conta, em todos os níveis, inclusive, não só no Estado, até mesmo no âmbito federal, da Lei Rouanet. E acho que a gente precisa fazer esse trabalho junto com o empresariado, porque nas viagens que eu tenho feito, eu tenho entendido a dificuldade, às vezes, do empresariado de entender a lei de incentivo. Tanto entender, basicamente, como, às vezes, achar que a lei de incentivo tem uma função fiscalizadora, que eu, como artista, passei muito por isso, né? Quando eu chegava até os empresários, até os contadores, e eles tinham esse receio. E nessas viagens eu tenho visto isso também, as pessoas com esse receio. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. Nós vamos entregar semana que vem, acredito já semana que vem, na Assembleia, uma sugestão de alteração na lei de incentivo do FEC, onde a gente vai abarcar mais empresas, a gente vai estar facilitando o acesso, aumentando a probabilidade de captação, que nós temos esse ano 115 milhões para ser captado, mais 115 ano que vem,
para pequenas empresas, empresas, padaria, empresas menores mesmo, possa patrocinar para a gente interiorizar, regionalizar o recurso mesmo, porque há região que tem grandes empresas, mas há outras que não têm. Então, a gente está pensando em chegar nessas pequenas e médias empresas, e eu acho que a gente precisa, mas a gente precisa, e aí eu falo tanto como artista como gestor aqui da Secult agora, a gente precisa falar disso com o empresariado, explicar a ele como é que se dá isso, qual é a importância, a forma que se dá o patrocínio, porque, apesar da lei já ter bastante tempo, né, ainda assim tem muita gente que desconhece a lei de incentivo. Então, eu trouxe o Igor aqui, que eu queria que ele falasse um pouquinho dessas ideias, ele é até mais técnico que eu, para poder a gente aumentar, né, para a gente melhorar ou ampliar esse protocolo de intenções, colocando a Secult, a Secretaria de Turismo, de Cultura, dentro do protocolo também. Muito Igor. importante, Maurício, muito importante esse primeiro contato, essa aproximação, brifando antes, né, primeiro, agradecer o convite também, eu acho que é muito importante esse primeiro passo para a gente fazer essa parceria, que eu acho que vai ser de bastante frutos aqui para o governo do Estado de Minas Gerais, assim como para a Seminas também. E brifando, né, do que a gente vai fazer com o Senac na próxima semana, e que é uma parceria importante para a gente, é que a gente está visando o secretário tem tido uma visão cada vez mais de formação, de âmbito geral, para o Estado de Minas Gerais. Isso desde para a formação artística, até para a formação do gestor cultural, até para a formação do técnico cultural, e, inclusive, ingressando também a formação de municípios culturais, né? Como lidar com a política de municípios culturais por meio do fomento cultural. Visando isso, nós fizemos uma parceria com o Senac, que, além de outros mecanismos de fomento, um curso de formação que vai abranger desde o início da escrita de um projeto cultural, a proposta cultural, a sua transversalidade com o turismo, bem como o Maurício e a Cíntia falaram, é muito importante que a cultura ande de dados com o turismo, e a gente pensa sempre em agregar o turismo com a nossa formação cultural, porque, querendo ou não, é a mesma coisa. Quando a gente vai falar, por exemplo, de um festival de inverno, um festival de Tiradentes, de cinema, são projetos culturais por meio de leis de incentivo, por meio de patrocínios culturais, e que alavancam diretamente o turismo nesses municípios, né? E, além dessa parte do turismo com o Senac, vamos também fazer a parte da captação de projetos, quais são as empresas, quais são os mecanismos de fomento, qual que é a diferença do artigo 18 para o artigo 26 na renúncia fiscal federal, né? Quanto que é 100% de renúncia, quando que é 100% de renúncia fiscal, quando que não é, qual que é a diferença de doação, qual que é a diferença de patrocínio, quando que as empresas têm essa renúncia fiscal, se ela é ISS, se ela é ICMS ou se é pelo imposto de renda, e tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Vai ser um curso de formação que vai abranger desde o início e que é um piloto, né, que a gente pensa em repetir esse processo mais algumas vezes no ano, dando certo futuramente, até virar um programa do Estado também. Dito isso, eu acho que a expectativa do governo, junto com essa fala do Maurício, é tentar alavancar outras informações, outros conteúdos do Estado de Minas Gerais, temas que a gente já vem abordando cada vez mais, como a cozinha mineira, que é também um potencial muito grande do turismo, junto com a Seminas, e vendo outras oportunidades que a gente, juntos, consigam fazer mais para o nosso Estado de Minas Gerais. Acho que oportunidades nós temos, basta a gente colocar elas aqui num briefing, né, no papel, de que maneira cada um pode ajudar nesse termo de compromisso. Secretário Canguçu, o senhor gostaria de complementar? Não, é isso. Eu acho que o Igor falou bem. À medida que a gente for conversando aqui, a gente vai complementando informações. A gente acho que hoje nós podemos já passar para uma etapa já mais objetiva, né, de saber exatamente como, né, como que a gente vai trabalhar essas duas frentes que foram iniciadas e se tem alguma outra que você vê a oportunidade da Seminas participar.
Assim, objetivamente, eu queria que a gente conseguisse, que a Semina conseguisse, para a gente fazer essa conexão da gente com os empresários, para a gente poder fazer essa formação, né, se é que a gente chama, essa capacitação com os empresários. Falar um pouco da nossa lei de incentivo, mostrar para eles esse mecanismo de patrocínio. A gente precisa muito vender a nossa lei esse ano para os empresários, para eles poderem... a gente fazer com que os artistas encontrem com os empresários, fazer rodada de negócio, para a gente poder... para que a gente amplie o número de patrocinadores, né, o número de projetos patrocinados. Isso seria uma coisa... É isso, desculpa, Maurício, pode falar. Não, é isso. Acho que isso seria o mais forte para a gente nesse momento. Seria muito importante a gente fazer esse link, né? Unir essas duas categorias. Um passo muito importante, Jorge, que eu acho que a gente deve, e isso a Seminas pode contribuir diretamente, é quebrar dois receios. Primeiro, o receio da renúncia fiscal com os empresários, porque a gente tem um potencial de ICMS no Estado muito grande. Quando a gente fala de um potencial de 116 milhões de reais esse ano, mais outros 116 milhões de reais em 2022, a gente está falando de um potencial de todas as empresas de Minas Gerais. Porém, tem uma grande parte dessa fatia que ela não sabe trabalhar com a renúncia fiscal e tem uma outra parte que tem medo por malha fina, já ouvi malha fina, tem medo de misturar as coisas, eles não tentam nem o diálogo. Então, esse é o primeiro receio e essa é a primeira ajuda que a gente precisaria das Seminas. A segunda ajuda que eu vejo, Maurício, me corrija se eu estiver errado, é um outro trabalho que a gente precisa fazer junto com os contadores dessas empresas. Porque, às vezes, a gente quebra a barreira do empresário, mas o contador é mais receoso ou, às vezes, desconhece o mecanismo da renúncia fiscal, independente se ela é municipal, estadual ou federal, independente da esfera, e o próprio contador coloca o obstáculo. Então, são duas ajudas. Primeiro, na conscientização dos empresários por meio do ICMS cultural, do ICMS, do patrocínio, da renúncia fiscal. Eu falo ICMS porque é o nosso mecanismo direto, mas independente da esfera. E a segunda barreira é com os contadores, né? De repente fazer um trabalho na CRT, eu não sei, fazer um evento, um festival mostrando uma cartilha, uma conscientização para a contabilidade, para os contadores, porque não adianta a gente quebrar a barreira com os empresários e ter uma outra barreira com os contadores depois. Oi, isso é real, isso é fato, né? Muitas empresas não participam, justamente com medo de estar, de alguma forma, sendo mais fiscalizado na malha fina ou uma coisa desse tipo. Mas também tem aqueles artistas e aquelas instituições pequenas de cultura que não têm acesso às empresas nem para ir buscar esse patrocínio. Às vezes não tem como formatar o próprio projeto. Então, e o fundo? A gente chegou a falar do fundo aqui, a gente gostaria, inclusive, de ajudar buscando as emendas parlamentares para enriquecer esse fundo, para que ele tivesse mais recursos a disponibilizar justamente para aqueles artistas que não têm acesso às empresas. Nós não sabemos ainda como que anda essa questão da busca de emendas parlamentares por parte da Secult. Como vocês estão fazendo isso? Ou não estão fazendo, não pretendem fazer? Estamos fazendo sim, sabe, Jorge? A gente teve uma procura de demanda de emendas parlamentares muito grande no primeiro semestre. Elas acontecem em dois períodos, né? Uma no primeiro semestre e a outra no segundo semestre. Mas também é necessário uma formação por parte dos parlamentares na questão da criação dessas emendas na parte técnica e na parte jurídica. A gente percebeu nesse primeiro semestre, Jorge, talvez não seja desconhecimento, mas talvez seja a falta de habilidade na escrita desses processos que voltaram com bastante ressalvas, tanto jurídicas quanto técnicas. Eu vou dar um exemplo aqui de emendas que não puderam ser executadas, porque por bobeira, né, falando no livro em português, o parlamentar ele coloca toda a cadeia familiar no processo de
de fornecedores. A gente não vai, isso juridicamente, isso não vai passar pela AGE, não vai passar, e que bom que não vai passar, né? Existe esse empecilho. Então, falta ali um cuidado, falta conhecimento, falta formação, falta técnica, para que as pessoas, os parlamentares também escrevam as emendas, né, as propostas de emendas, de maneira clara e objetiva e que atenda juridicamente e tecnicamente as demandas do Estado, porque nós tivemos aí em torno de 48 emendas e podendo ser executada 11, 12, né? A gente ainda está fazendo algumas ressalvas em outras. Então, existe também um desconhecimento por parte dessas pessoas. O plano de trabalho, né, muitas vezes não condizia, então ele não era execuível. Então, nós, a partir daí também, nós entendemos a necessidade da gente capacitar, da gente fazer ações com as pessoas, com as entidades, etc., como é que se faz um plano de trabalho para ela ter acesso ao recurso de uma emenda. Isso é um ponto. O outro é uma mudança que também a gente está propondo na lei de incentivo, lá na mudança da lei, que atualmente só a empresa pública é que pode aportar direto recurso no FEC, sem precisar patrocinar projetos. E a gente está aprovando lá a possibilidade que a empresa privada também possa fazer isso. Ele aportar um recurso direto ao FEC e a gente, a partir daí, fazer alguma ação. Por exemplo, nós já estamos com uma empresa que está aguardando essa aprovação, que é a Natura, né, Igor? A gente vai fazer um projeto piloto com ela, ela vai aportar o recurso assim que for permitido pela lei, e, a partir daí, a gente vai fazer um edital com um recorte que interessa. No caso, a Natura, que seja formação em música, por exemplo, alguma ação em área de formação em música. Então, vai ser uma grande possibilidade da gente buscar empresas para a gente fazer parceria, para elas aportarem o recurso direto no FEC e que a gente possa fazer ações efetivas, talvez com recorte de região, com recorte de área, com recorte de... vamos pegar uma empresa, por exemplo, a do Vale do Jequitinhonha, ela queira fazer uma ação lá no Vale do Jequitinhonha, com um recorte tal. Aí a gente vai poder pegar esse recurso e fazer esse edital para a região. Então, será uma outra forma que a gente tem de alimentar o nosso fundo. Secretária, está aqui conosco o presidente do Conselho de Comunicação da CEMIS, né, Conselho Empresarial de Comunicação, e que essa dificuldade de acessar os contadores, de fazer os contadores entender que a lei é complexa, a lei ela não vai trazer nenhum tipo de fiscalização excepcional, né, a mais para a empresa, não vai deixar a empresa numa malha fina especial, não vai mudar nada em termos de fiscalização da empresa. Mas, ainda assim, os contadores têm medo de problema de não cumprindo a prestação de contas, que é burocrática, né? Independente de qualquer lei, a prestação de contas é burocrática. Então, talvez uma campanha que esclarecesse como se pode simplificar essa prestação de contas, como isso não vai afetar a vida fiscal da empresa, e isso poderia ser interessante. Elinho, o que você fala disso, Elinho, por favor? Boa tarde a todos. Depois eu queria falar. Boa tarde a todos, presidente, secretário. O Igor tocou num ponto que é o ponto da dificuldade Acho que ele congelou, né? Congelou? Foi só para mim. Você congelou aí. Porque dos empresários e das empresas atuarem vou colocar no patrocínio dos projetos culturais. Eu, como presidente do Conselho de Comunicação e diretor do audiovisual, eu vejo que é exatamente o discurso do Igor com referência às empresas e aos empresários.
é a nossa dificuldade, a grande dificuldade de entendermos e dos empresários entenderem essa lei e essas possibilidades de estarem vinculando a imagem junto aos patrocínios. O Igor colocou agora uma pessoa que nós não tínhamos nem pensado ainda na possibilidade de colocarmos na discussão, que são os contadores. Eu, então, acho que essa possibilidade ela se torna muito mais premente, porque facilitaria também aos empresários terem essa possibilidade, essa segurança de estarem atuando na forma como a arte precisa desse incentivo. Eu sugeriria para o secretário Igor e Celina que incluíssem os empresários, as empresas, e agora o Igor colocou uma grande figura que eu acho extremamente importante, que nós não tínhamos aventado para ela, que são os contadores, que nós incluíssemos também o pessoal do marketing, das assessorias das empresas. Eu acho também fundamental. Sim, você me permite, Jorge? Maurício, você me permite? Claro. Acho que tem um terceiro item aí extremamente importante. E que sempre nós, que militantes antigos aí na área cultural, sempre enfrentamos dificuldade, que é um entendimento maior do potencial patrocinador, do empresário, do que é o marketing cultural. Isso ainda não é ainda bem entendido. O marketing cultural hoje é uma mídia extremamente barata, de resultados imediatos, singulares resultados, certo? E, às vezes, eles não sabem o que podem usar isso como estratégia de promoção, etc., etc. Então, eu acrescentaria, Igor, como uma terceira vertente, um terceiro ênfase nesse planejamento todo, uma campanha mesmo esclarecendo o que é o marketing cultural. Suas vantagens. Mauro, só aproveitando essa colocação do Mauro, essa vinculação do patrocínio e do apoio das empresas à área cultural, ela gera para as empresas, isso aí nós temos até alguns levantamentos, uma imagem extremamente positiva junto à população de uma forma geral, de A, B, C, D e E. As empresas que já participaram disso obtiveram ganhos na imagem extremamente importante e interessante. E essa ferramenta, Elinho, ampliou-se muito devido às mídias sociais hoje, não é? As comunicações eletrônicas baratas, instantâneas e de tremendo alcance. É uma coisa que só para isso é muito importante, viu? Você que é produtor e artista, eu me lembro, e você sabe disso. Sim, né? Claro. Você procura um empresário, ele não sabe o que é o marketing cultural. Não sabe. E mais, na verdade, Elinho, eu acho que o contador ele não é uma das peças, ele é a peça principal, porque ele decide. Eu estou dizendo isso aí já como produtor, porque eu estive em muitas empresas quando eu estava procurando patrocínio. Ele decide se o patrocínio vai acontecer ou não. Porque, às vezes, o empresário ele tem interesse, ele gosta do tipo de investimento, desse tipo de marketing, mas o contador é que diz a ele, e eu já vi isso acontecendo, eu tenho muitos amigos contadores também, olha, isso é um risco, olha, nós vamos ser fiscalizados, olha, não sei o quê, isso vai complicar. E acaba que o empresário acaba, de um modo geral, às vezes, desistindo, se ele não tem conhecimento. Então, o nosso desafio é esse, é mostrar para o empresário, para o empresariado, assim como para os contadores, a importância do patrocínio e a não vinculação desse patrocínio a esse tipo de fiscalização.
E aí temos exemplos de outros empresários que já fizeram, que a gente tem que colher depoimento de pessoas, né, empresários respeitados. O próprio Igor, ele foi, durante 9 anos, a pessoa responsável pelo patrocínio da Unimed, então ele é uma pessoa que o depoimento dele tem um valor importantíssimo, que ele que fazia isso lá na Unimed, e tem vários outros empresários. Então, assim, o trabalho é um trabalho de convencimento e de mostrar o outro lado da moeda, que até agora uma parte, ou a maior parte do empresariado não viu ainda, que é a não vinculação. Aí o Jorge falou uma coisa aí que me suscitou uma dúvida, e aí só para ficar claro, quando ele falou assim, a prestação de conta que pode problematizar, talvez eu tenha entendido errado, tá, Jorge? A empresa. A prestação de contas, o recurso não tem, depois que passa para o projeto, não tem nada a ver com a empresa mais, a prestação de contas. E se caso não é feito, é um problema do proponente do projeto. A empresa, desde que ela refaça o repasse, tenha a comprovação de refazer o repasse e tal, ela está completamente dentro da legalidade. O proponente do projeto, e se porventura não prestar conta, é que tem que se haver com o Estado. Só isso agora, né? Mas já teve época que não foi assim, e ficou essa preocupação. Hoje ainda as empresas têm preocupação com aquela época que o produtor não prestava a conta, a empresa ficava inadimplente. O mito, Jorge, já não é mais, a gente precisa quebrar isso. A gente precisa, fazer esse trabalho, essa campanha, esse trabalho com o empresariado, com os contadores, mostrando que não é assim. Não, depois que a gente conseguir isso, nós vamos andar a passos largos. Eu acho que talvez, nesse aspecto, a Seminas podia contribuir muito se a Secretaria desenvolvesse esse trabalho, desenvolvesse essas peças de comunicação, né? Pode ter o apoio do nosso Conselho de Comunicação, que acho que o Elinho, tenho certeza que ele iria participar, e os conselhos empresariais que a Seminas tem poderia divulgar essa nova visão que o empresário, que ele colocou o patrocínio lá, ele não tem que prestar conta do projeto. Então, isso ficou um resquício do passado. Já foi assim. Eu queria mais, eu queria que a Seminas, se é que é possível, eu não sei, né? Eu não tenho conhecimento da estrutura, mas eu gostaria que a Seminas, além de divulgasse conosco, fizesse esse trabalho de marketing que é importante, nos ajudasse a ter acesso para a gente falar diretamente com essas pessoas. Nós, o Igor, o setor nosso técnico da Secult, os diretores da área de prestação de contas, a gente falar direto com eles, porque eu acho que é importante, além dessa divulgação, a fala nossa como instituição, como Secult, dá uma credibilidade também, reforça o poder de convencimento da gente, né, de tentar mostrar para eles que o processo é bem diferente do que, porventura, ele pensa, entendeu? Eu não sei se há essa possibilidade. Eu acho que sim. Presidente. Por favor, Maria Elvira. Boa tarde. Boa tarde para todos. Eu estou passando aqui, infelizmente não vou poder ficar, mas para cumprimentá-lo, principalmente ao presidente Jorge Souza, ao meu querido amigo Maurício Canguçu, que recebi há poucos dias aqui em casa. Obrigado. Um abraço para você, lá sua conterrânea, né? E um abraço para o Marcos Braffman, Igor Berquema, a turma toda que está aí. Elinho, meu querido amigo. Minha casa lá de Ouro Preto, quando entra, eu tenho um baita quadro do pai do Elinho, do Hélio Faria, o grande mineiro, saudoso. Gente, olha, eu queria primeiro, presidente, dizer o seguinte: as minhas tardes eu tenho problema, porque eu tenho sempre compromisso. Agora mesmo tenho compromisso às 4, amanhã às 4. Então, se pudesse marcar de manhã, depois das 11, acho que seria muito bom. De 11, meio-dia e meia, uma hora, a gente faz uma reunião ótima. Ou 10 e meia, sei lá. A segunda coisa é que eu concordo plenamente com essa teoria, com isso que está sendo explicado, falado pelo Canguçu, e eu queria fazer uma proposta assim, muito objetiva. Eu já procurei, eu vivo tentando ajudar meus amigos e tal, então eu já procurei muito patrocínio para amigos e amigas minhas artistas, né? A própria Yara, eu já, né? Pitambá, que está com uma exposição linda, que vai até o dia 10 de agosto, não deixe de ver, lá na CCBB, e outra, gente que estava escrevendo livros, gente que estava a captar, e muitas vezes, nessas minhas conversas,
E eu tive, inclusive, audiências com presidentes de Minas, presidente de Unimed, não, mas com muitos Tora, sabe, PHV, Caparaó. Então, eu noto o seguinte, para eles, muitas vezes, parece que a gente está falando um pouco grego. Eles entregam a coisa para uma pessoa e acaba que essa pessoa, às vezes, tem algumas idiosincrasias, por exemplo, só gosta de livro, então só patrocina livro, entendeu? Caso, por exemplo, da Localiza. Aí você vai e entrega para uma outra pessoa que só patrocina assistência social, entendeu? Então, eu acho que coisas de ONGs assim, ligadas a que fazem cultura, até mais que tem uma conotação social, de assistência social. Então, talvez, dentro dessa coisa da rede social que o Mauro falou hoje, que eu acho que está ajudando demais a cultura, o turismo e outras coisas, né? Hoje, por exemplo, eu recebi 2 vídeos maravilhosos. Um do Iotim. Eu devo ter passado por umas 400 pessoas, pelo meu cálculo. Eu tenho muitos grupos, eu devo ter uns 20 grupos diferentes, grupos grandes. Então, cada vez que eu coloco o Iotim ali, está indo para esse povo todo e de graça. Não custou nada, né? Da mesma forma, outras coisas. Então, eu queria sugerir o seguinte, um vídeo, mas tinha que ser um vídeo muito sintético e, ao mesmo tempo, muito claro, muito pragmático, que falasse para a empresa, falasse para as organizações o que ele pode fazer para ajudar a cultura do Estado dele, entendeu? E quais as vantagens que ele teria para isso. Mas nada de muita conversa técnica, não, entendeu? Tem que ser uma coisa assim. Primeiro, por quê, para quê e o que eu ganho com isso, entendeu? Então, isso se fizesse, a gente poderia distribuir isso para todo lado, entendeu? Um grupo aí, nossos, cada um fazendo o seu esforço, sistematizadamente, professor Jorge, eu creio que a gente teria um resultado maior do que se pode esperar, entendeu? E tirando o receio, né, da prestação de contas. Exato. Quer dizer, mas tem que ser a peça, e aí eu falo para o Elinho, eu também sou profissional de comunicação, formei em comunicação, trabalhei em RP há muitos anos, quer dizer, tem que ser uma coisa extremamente sucinta, sem ser mínima, porque mínima tem que ter o conteúdo todo, né? O conteúdo é isso. O que você... E agora tem que falar, num certo ponto, o que você ganha com isso. Questão conceitual, a questão de desconto no imposto de renda, todas as questões que podem... A sua imagem, entendeu? O quanto que vai ficar bem perante não só os seus funcionários, os seus fornecedores, mas também a sociedade civil como um todo, entendeu? Que isso é moderno, que isso está dentro dos objetivos do milênio. Quer dizer, aí você vai e vende o peixe e explica que não tem o que temer, porque se for feito dentro certinho, que a Receita Federal não vem, a Receita Estadual não vem, que não vem. Porque a prestação de contas não é papel da empresa, e sim do produtor. Isso é importantíssimo, esse é um dos maiores receios. E a Seminas tem os instrumentos de fazer essa mensagem chegar às empresas e chegar aos contadores também. Exato. Só para deixar claro uma coisa aqui, que eu quero, só para que aí a gente volta naquelas duas coisas essenciais. Quando a gente fala de marketing cultural, que é importantíssimo, quando alguém de vocês citou aí pela primeira vez, a gente tem que entender que marketing cultural é muito amplo. A gente não está falando só de visibilidade de marca, a gente está falando de responsabilidade social, a gente está falando de ODS, a gente está falando de um leque muito grande que envolve o marketing cultural. E que na parte da divulgação, quando for explorar o marketing cultural, tem que saber qual que é a dor maior daquele empresário. Mas o mais importante da contabilidade é porque quando a gente fala de Belo Horizonte, capital, a gente está entendendo um cenário diferente. Mas quando eu vou em São Gotardo, Luz, aqueles municípios por ali, geralmente é 1 ou 2 contadores para a maioria das empresas da região. Então, se eu consigo conversar com um contador lá da região de São Gotardo, eu já estou falando automaticamente para 15, 18 empresas. Todo Alto Paraíba você fala. Então, assim, é muito mais... Porque aqui em Belo Horizonte é um contador para cada empresa. Mas quando eu vou para o interior, lá do agronegócio, geralmente é o maior contador da região que faz para todas ali.
E se eu consigo mão nesse contador, eu consigo abertura em todas essas empresas. E a maior comunicação para mim, Maria Elvira, no caso dos contadores, não sei se vocês compartilham, seria pegar o imposto de renda, o documento, mostrar lá os recebimentos, as deduções, fazer o cálculo da alíquota base e mostrar para eles que a dedução fiscal só entra após da dedução de incentivo, ou seja, não é impossível cair na malha fina por causa da dedução fiscal, porque os rendimentos e as tributações já foram calculadas. E é ali que o erro se encontra ali para fazer da malha fina. Então, acho que é mostrando na prática. É mostrando na prática. De licença, gente, meu horário estourou. E eu só quero dizer que isso que você falou, Igor, eu acho que comporta estar dentro. Aí vai ser o modus operandi, o conteúdo. Como é que isso vai ser feito para que fique claro, não fique chato e que faça as pessoas perderem o medo, porque passa muito por aí, sem dúvida. Olha, eu agradeço muito. Só para dar um exemplo, corroborando o que você falou de São Gotardo. Eu ontem voltei de Campos Gerais, Três Pontas e Nepomuceno. Campos Gerais hoje é o segundo maior produtor de café de Minas, entendeu? Depois de Patrocínio só. Deve ser o mesmo caso. A Guaxupé vai investir agora 35 milhões de reais no município para atender os cooperados. Então, você vê que é um povo que tem grana mesmo. A gente tem que chegar neles, entendeu? Tá bom. Obrigado, desculpem, eu preciso sair. Um abraço. Mas eu acho que mais do que a malha fina, a preocupação mais é com a prestação de conta, é desvincular o produtor do patrocinador. Essa imagem de que é uma coisa só, que a empresa depois, se o produtor desaparece, não presta conta, a empresa vai ter que se explicar ao Estado. Esse que é o problema maior. Se o empresário pensa assim, está tudo errado, porque realmente ele vai linkar a empresa dele a uma pessoa que ele não conhece, e aí seria um suicídio, né? Uma loucura. Que já foi assim, né, Maurício? Já foi assim. Né? Então, a responsabilidade era compartilhada, de prestação de conta. Mas, secretário, o empresário pensa assim, viu? Pois é, e a gente precisa desconstruir isso. Aí a Cíntia até deu uma contribuição aqui, falando de repente, a gente pensar num webinário com o tema, a gente aí lançar a cartilha junto, explicando com o público. Eu achei... Fala aí, Cíntia, acho boa a sua ideia. Fala aí, por favor. Na verdade, o expert nisso é o Igor mesmo, né? Mas eu acho que talvez a gente fazer um webinário em conjunto, né, a Seminas e Secult, com o público que a gente quer, que são os pequenos empresários, que até o Luiz deixou assim, até registrado, né, o público que a gente vai trabalhar, o pequeno empresário, com os seus profissionais, seus contadores, e a gente tem as assessorias aí, então a gente tem um público grande para poder trabalhar essa sensibilização. E nesse mesmo evento, a gente poderia fazer um lançamento dessa cartilha, né? Que pode ser uma cartilha digital, que a gente lança ali no dia do evento, tem né, uma ampla divulgação, e depois a gente já começa a disparar e startar nas redes sociais, tanto da Seminas quanto da Secult. Eu acho que tem um alcance bem bacana, assim. Eu acho de módulos, né, com os temas. Eu até queria ter completado aqui com a Maria Elvira, querida ela, mas ela teve que sair, que, efetivamente, se a gente conseguir dar esse passo, eu nem acho que seja um problema as empresas terem o foco dela no que ela gosta, no que ela costuma patrocinar. Se ela gosta de patrocinar livro, porque isso a gente também não vai poder interferir, porque tem a linha de pensamento daquela empresa. Mas se nós conseguirmos ampliar os patrocinadores, nós vamos ter patrocinadores para todas as áreas. Então, nós vamos ter um grupo que gosta de patrocinar livro, tem um que gosta de patrocinar cultura popular, tem um que gosta de patrocinar teatro, tem um que gosta de música, mas nós vamos ampliar o número de patrocinadores. Então, eu não vejo isso como grande. Claro que a gente pode fazer um trabalho de mostrar para a empresa a importância de todas as áreas. Mas se nós ampliarmos o número de patrocinadores, nós vamos ampliar para todas as áreas também. Então, eu acho que é um trabalho que
a ampliação do número de patrocínio é que eu acho que é o foco. Esclarecer para eles como é que se dá o patrocínio. Eu acho que essa... Desculpa me intrometer agora, atrapalhando você, Cíntia, mas é que eu queria realmente fazer uma pergunta ao secretário, ao Igor e a você, Cíntia. Essa nossa conversa, essa nossa live, essa nossa videoconferência, ela pode ser disponibilizada para o Conselho de Comunicação e para o audiovisual, para que a gente possa, a partir desse nosso, começarmos a conversar com os empresários. Sim, perfeitamente, acho. Não vejo nenhum problema da minha parte, acho que o Igor e a Cíntia também não. É até bom que a gente constrói juntos aqui. A partir dessa ideia, vão chegar ideias novas, né? Acho ótimo. Claro, Eli. Claro. A Juliana. Secretário, desculpa, secretário Maurício, acho que está tendo um pouco de vento no microfone do senhor. Está difícil para a gente conseguir entender a sua fala. Ô, Maxwell, você consegue identificar de qual microfone que tem essa interferência? É o microfone do secretário Márcio. Maurício, só um minuto, deixa eu fechar a janela, porque começou a ventar. Um minuto. Mas, Elinho, o que a gente está falando do webinário, não, eu mas acho que o presidente... webinário é importante, mas não seria muito importante que nós tivéssemos umas peças de comunicação que o alcance talvez seria muito maior com as nossas redes, e a gente poderia, depois disso, Cíntia, montar lives como essa específica para setores, ou tem o Conselho de Contabilidade para contadores, ou setor siderúrgico. Seriam lives específicas para cada setor, para falar especificamente quais os produtos, ter um cardápio de produtos culturais patrocináveis que eles poderiam estar escolhendo de acordo com a vontade, com o interesse da empresa, de que público aquela empresa quer atingir. Isso eu tenho muita vontade de fazer, Jorge, é a roda que eu chamo de rodada de negócio, colocar o patrocinador de frente dos patrocinados e aí fala, olha, agora apresenta seu projeto aí, mostra que ele é bom. E quanto custa? E quanto custa? Mostra que ele é bom para a empresa, que ele é bom para você. Eu acho que a gente tem que ter o foco do marketing positivo. Sim. Para a empresa é bom isso, bom aquilo. Não levantar a questão da fiscalização. Porque a hora que isso é colocado, e pessoal, eu não estava pensando nisso. Entende? E você começa a levantar o problema, né, dentro de um cenário que é negativo. O importante é marketing positivo. Fazer aqui para ter tal resultado, fazer isso para tal. Se levantar, mas como é que é? Não, isso quem presta conta é a empresa incentivada. E pronto. Mas isso já é um pensamento muito coletivo, sabe, Otávio? Mas não insistir nele. Não insistir nele, porque na verdade, pois eu não estava pensando nisso, tal, entende? Uhum. Não insistir. Essa é uma bandeira complicada, mas está aí o nosso Elinho para ensinar o seguinte: tem que ser um marketing construtivo, né? Dizer o seguinte: se você investir na produção cultural, tal, você tem tal, né, tal rendimento, né, as empresas têm feito com resultado positivo, pronto. Mas, o professor, como o Igor colocou muito bem, essa segurança que os empresários e as empresas precisam de ter passa pelo contador e passa também pela assessoria de marketing. Como nós já falamos aqui, o ganho que as empresas têm em patrocinarem nas imagens, né, empresas, é muito grande. Aí o presidente
Jorge, já que o Igor, o secretário Igor, autorizar, você pode pedir para o link para o meu WhatsApp. Sim, podemos sim. Eu vou pedir para a Secretaria da Seminas. Mas eu acho, Elinho, que realmente a gente precisa fazer, começar com essas peças, porque eu acho que as peças, uma peça leve e que mostre quais as vantagens que pode ter, como que o marketing cultural é importante em toda a sua abrangência, como o próprio Igor falou, não só, e como que isso pode ser replicado, como você pode, de um evento de uma noite, você ter um material para se replicar e utilizar por um mês, por 2 meses, né, o mesmo material. Então, e ter uma divulgação exponencial. Então, essa possibilidade é que eu acho que a gente precisaria trabalhar com as peças e as Seminas ter um contato com o possível patrocinador e pode dar credibilidade àquela informação, né? Porque dá a credibilidade que há uma desassociação da prestação de conta do produtor com a relação da empresa com o fisco. Então, se isso ficar claro, se ficar evidente para o empresário e para o contador do empresário, né, que é uma figura, uma preocupação nova que o Igor apresentou aí, que eu acho que é absolutamente pertinente, eu acho que a gente teria condições de levar a Seminas ter o leque, ter no nosso site lá, o leque de possibilidade com os valores. Olha, nós temos um lançamento de livro que custa X, eu tenho um filme que custa Y. Quer dizer, as pessoas precisam saber quanto, né? Mais do que retorno que ela vai ter, porque o retorno ela mais ou menos já sabe, mas ela não sabe, não tem ideia de quanto vai custar. E, às vezes, pensa que o patrocínio é coisa de Petrobras, de Natura, que é um valores monstros, mas para você lançar um CD, para você lançar um show, os valores são bem acessíveis para qualquer empresa. Então, acho que essa dobradinha poderia funcionar muito bem, né? Gerar esse conteúdo, a gente fazer esse conteúdo chegar na mão de quem precisa ter essa decisão. Ô Jorge e Elinho, só para a gente finalizar também, a gente já está bem alinhado com os temas e com esses para-casas, eu gostaria de mostrar rapidamente, por último, não vou conseguir porque eu não sou administrador, mas eu vou mandar para vocês aqui o arquivo de uma das minhas palestras que eu coloco sempre, mostrando para a pessoa o valor. Se você incentivar R$15 mil, quanto que vai ser descontado? Mostrar para a pessoa quanto que é de dedução fiscal. Mostrar para ela, a sua empresa, você paga imposto de renda. Quanto você paga de imposto de renda? Você paga R$2.500. Se você patrocinar pelo artigo 18 da Lei Federal, você vai receber R$500, porque foi 100% de renúncia fiscal. Mostrar o exemplo para a pessoa, porque falando assim, parece difícil, parece chato, mas se mostrar para ela o desenho, se você patrocinar um projeto, você vai pagar R$2.500 para a Receita Federal. Se você não patrocinar um projeto, você vai pagar R$5 mil, porque R$2.500 foi 100% de renúncia fiscal. Mostrar para ela um exemplo patrocinando e um exemplo não patrocinando com o próprio imposto de renda dela. É isso. A pessoa vai ver. Porque a lei realmente é complexa, a lei é difícil, é chata, e ninguém está querendo estudar essa lei, só os produtores culturais. A empresa não quer saber, ele quer, vai custar X, o benefício que eu posso ter é esse, e o meu comprometimento legal é só até eu disponibilizar. Porque se o produtor deixou de prestar conta ou fez alguma ilegalidade nessa prestação de contas, a empresa não vai ser responsabilizada por essa ação. O presidente, essa colocação que você falou é extremamente importante. Dar segurança aos empresários de que é uma ação absolutamente transparente, necessária e que gera um potencial para a imagem deles muito importante. Toda essa colocação que o Igor fez, eu acho, e que o secretário e a Cíntia, eu acho extremamente importante que os empresários e as empresas, e agora essa colocação do Igor,
é extremamente importante, porque eles não têm a mínima ideia do que do que dá a possibilidade do patrocínio, do valor, da segurança e do que gera em termos de... Do resultado que traz. E as confusões que aconteceram com a Lei Rouanet, isso acabou aumentando esse receio de você estar envolvido numa prestação de contas, que alguém que você não conhece vai fazer a prestação e coloca o nome da sua empresa no meio. Então, essa preocupação, a gente tem que desmistificar isso. E, para desmistificar, nada do que uma boa comunicação. Está aí o Elinho, que pode contribuir e criar essas peças. A gente faz com que essas peças cheguem, né, às empresas. Só fazer uma informação aqui para a gente finalizar, Jorge. Quando eu falo da questão do webinário, se tiver equivocada, Igor, você me ajuda. Mas quando a gente faz os webinários, que a gente vai fazer alguma qualificação referente a ICMS ou qualquer outro tema, são webinários pequenos, né, curtos, de 1 hora, 1 hora e meia no máximo. A gente disponibiliza algum material quando é o caso, mas os webinários eles ficam disponíveis, gravados na plataforma da Secult, no YouTube. Então, assim, aí são vários produtos, né, que a gente está pensando em criar. O webinário, que é ali a prática, né, a conversa, a live, assim, vamos dizer, tem essa cartilha, mas ele tem também a possibilidade de consultar esse webinário, esse material, se ele precisar. Não sei como é que foi que ele falou sobre a prestação de contas, tem uma dúvida, ele pode voltar lá na plataforma e assistir, né, num determinado tempo. Assim, eu acho que eu penso, né, isso aí é muito particular, uma forma bem didática de apresentar esses temas, mas nesse sentido. É isso. Eu deixo aí, porque estamos terminando mesmo, né? Tá horário estava passando de 1 hora. Eu queria verificar se alguém gostaria de falar antes do... sim, o Luiz Paulo. Você tem alguma novidade sobre o Lapidar, Luiz Paulo, e alguma informação? E o Sebrae? Jorge, depois eu gostaria de falar, viu, Jorge? Pois não, Mauro. Jorge, boa tarde a todos. Nós estamos construindo o Lapidário DNA Empreendedor para o 2º semestre. Hoje, pela manhã, estivemos reunidos com esse intuito e com a vocação natural da Seminas, né, que é capacitar o empresário, mas com a abordagem, como a gente já caminhou, aí nas áreas de turismo, né? Então, nós estamos desenhando isso. Acredito que nos próximos dias nós já vamos ter esse formato pronto para poder trabalhar em cima da campanha e lançar mais esse programa de capacitação das Seminas aí para micro e pequena empresa, né? Não existe micro e pequeno empresário, mas a micro e pequena empresa. E em relação ao Sebrae, aqueles cursos do Sebrae? As parcerias com o Sebrae. Toda a capacitação que a Seminas promove, ela é por meio da parceria com o Sebrae. Então, tudo isso que eu estou dizendo, tanto o DNA Empreendedor quanto o Lapidar, acredito até que o Lapidar, a gente pode ter uma possibilidade maior de abordar esses temas que foram discutidos aqui. Todos eles são desenvolvidos com a Seminas em parceria com o Sebrae. Mauro. Muito bem, Luiz Paulo. Jorge, obrigado. Jorge. Pois não. Me permite? Claro, por favor. Bom, boa tarde a todos, presidente Anchieta, os presidentes dos conselhos, secretário Maurício, a Cíntia, o Igor. Boa tarde a todos. Eu queria voltar um ponto aqui, Jorge, rapidamente, que nós, quando a subsecretária apresentou o projeto Reviva Turismo, imediatamente, nosso presidente Anchieta criou um grupo de trabalho nas Seminas dedicado a cooperar com esse programa. E esse grupo de trabalho está em fase de elaboração
de um protocolo de intenções, que foi até comentado aqui pela Cíntia, onde nós vamos atuar juntos nas etapas de divulgação, de capacitação das empresas, de modo que nós possamos colaborar com essa retomada da atividade turística planejada, segura, sustentável e, naturalmente, que o setor cultural passa a ser diretamente beneficiado dessa retomada. E, da mesma forma, eu vejo que esse programa, o Cultura Sempre Viva, precisa de ser objeto também desse protocolo de intenções, seja esse ou outro protocolo de intenções, mas eu acredito que, da mesma forma, nós podemos trabalhar com o projeto do Cultura Sempre Viva, principalmente nesses quesitos que foram colocados aqui, de divulgação, de capacitação das empresas. E nós temos na Semina, secretário, 18 conselhos empresariais. São 18 conselhos empresariais presididos por pessoas, líderes extraordinários, como nós temos aqui 3 exemplos, né? Que é o professor Otávio Elísio, Elinho, na comunicação, o professor Otávio Elísio no turismo, Jorge em cultura. E esses 18 conselhos empresariais hoje reúnem cerca de 600 especialistas. São pessoas que voluntariamente atuam nos nossos conselhos empresariais. E entre os conselhos empresariais, nós temos, por exemplo, o Conselho Empresarial da Micro e Pequena Empresa, cujo presidente, Edvar, ele é do setor, exatamente do setor de contabilidade. Ele tem uma empresa de contabilidade. Então, esse ponto que foi abordado pelo Igor, eu acho que é extremamente importante e totalmente aderente ao, por exemplo, o Conselho de Micro e Pequena Empresa, onde nós podemos fazer uma apresentação, que é esse webinar, por exemplo, que foi falado. Eu acho extremamente interessante a ideia, nós fazermos uma apresentação reunindo os conselhos empresariais, principalmente o Conselho da Micro e Pequena Empresa, onde nós podemos divulgar o que está sendo feito pela Subsecretaria de Cultura, podemos divulgar essa questão realmente do apoio aos projetos culturais, realmente fazer uma divulgação de como isso pode ser feito através do imposto de renda e conscientizar os contadores. Muitos das micro e pequenas empresas que são associadas da Semina são empresas de contabilidade. Então, nós temos aí uma oportunidade de estarmos trabalhando junto com a Subsecretaria de Cultura, da mesma forma que nós estamos fazendo com a Subsecretaria de Turismo, utilizando essa nossa capilaridade de associados, de membros dos conselhos empresariais, as nossas mídias sociais. Nós estamos hoje presentes em todas as mídias sociais. Cada conselho tem um blog, onde nesses blogs nós divulgamos textos, vídeos. Então, um vídeo, por exemplo, igual foi sugerido pela Maria Elvira, pode ser colocado através das nossas mídias sociais, explicando como que é feito o patrocínio cultural. Então, existe aí uma possibilidade imensa, enorme, de nós estarmos trabalhando juntos, através dos conselhos empresariais, a sugestão da cartilha, eu acho excelente. Muito bom. Nós temos feito já muito cartilha bom. Na área de saúde, cartilha na área de economia, produtividade. Então, nós temos várias cartilhas hoje que estão sendo divulgadas para os nossos associados com muito sucesso. Então, uma cartilha de como fazer o apoio cultural seria extremamente bem-vindo e muito importante para que nós possamos, então, dar ferramentas ao empresário, ao empresariado, para poder colaborar nesse sentido. Então, contem conosco como sendo essa interface, né, entre a Subsecretaria de Cultura e o empresariado, os associados, os conselhos empresariais. Nós podemos fazer um trabalho muito bem, com muito bons resultados nesse quesito. E também a parte de capacitação, que o Luiz Paulo já falou, onde nós estamos muito bem afinados com o SEBRAE, criando projetos específicos para os nossos associados, e podemos também fazer isso na parte da cultura. Era essa mensagem que eu queria deixar aqui, Jorge.
para que a gente possa, então, a partir daí, aí tem que ver se nós devemos ou não fazer um protocolo de intenções também, como estamos fazendo com o turismo, se a gente deveria fazer um abordando cultura sempre viva, né? Onde ficariam claras as atividades, etc. A gente sabe que existe essa necessidade, né, de formalização das coisas, mas eu quero deixar então essa mensagem aqui de que, entendo que os conselhos empresariais, todos, e a nossa coordenação dos conselhos, a diretoria está inteiramente à disposição, e eu vejo aí uma sinergia enorme para ser trabalhada. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Marcos, eu acho que podemos retomar esse assunto na reunião quinta-feira do Conselho de Turismo. Insisto na importância da presença do Elinho, né? Na presença também evidentemente, que o nosso presidente de Conselho de Cultura, né? O Jorge, e avançarmos o Luiz Paulo nas propostas que já estão sendo encaminhadas. Quinta-feira, 15 horas. Canguçu. Não, só para completar, eu acho que esse protocolo de intenção do turismo, a gente pode pensar na ampliação dele, incluir a cultura, e a gente faz só. Eu não sei em que pé que está esse, ele já está todo já foi assinado? Não, ele ainda isso aqui é uma minuta, não é isso? É uma minuta. A gente pensar em ampliar, exatamente, fica um protocolo, porque a gente trabalha junto, né? A gente gosta, o turismo e a cultura gosta de fazer juntos. Secretaria, né? A gente gosta de fazer juntos, como se diz no popular, junto e misturado, sabe? Isso mesmo. Para a gente ampliar, faz um protocolo, e eu quero incluir essa parceria no plano, no Cultura Sempre Viva, falar disso quando a gente for apresentar, na volta do secretário Leônidas das férias dele. E acho que daqui, se a gente fizer essas ações que nós estamos falando aqui, eu acredito que a gente vai fazer, a gente vai dar um passo, um salto gigantesco na questão do patrocínio dos produtores, dos fazedores de cultura. Eu fico super agradecido, super, imensamente feliz. Eu queria abrir para o Mauro Berquema, por favor, que já tinha pedido para falar. Mauro, por gentileza. Eu queria, aproveitando a presença do Maurício Canguçu e do Jorge e do Otávio, lembrar aqui de uma proposta, uma ideia que já surgiram nos dois conselhos de cultura e turismo, mas com a coisa da pandemia foi passando, chegamos a levá-lo ao secretário Leônidas, criar um escritório de projeto. Eu tenho visto aqui, a fala do Canguçu também foi essa, tem sido do Leônidas, a questão da capacitação, que é fundamental. Não só capacitação de empresários em toda essa questão do marketing cultural, capacitação de produtores culturais, mas eu penso, sobretudo, a capacitação dos municípios, que têm cultura, têm propriedades, atributos, né, de terem grandes atrativos turísticos, mas não sabem planejar. Né? Você falar com eles em criar uma Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, eles não sabem elaborar um calendário, aproveitando as festas cívicas, religiosas, não sabem aproveitar sua culinária, seus elementos atrativos, não sabem. Então, essa ideia ela é simples, é montar na Secretaria um grupo de especialistas. A Secretaria tem para isso, não só na Secult, lá na cidade administrativa, como nos órgãos vinculados, um escritório de projetos que pode contar, inclusive, com participação de outros organismos para ajudar. Eu tenho uma experiência grande de trabalhar com municípios, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e vários outros. Eles não sabem fazer um programa, não enxergam o valor do turismo, não sabem fazer o mínimo. Eu acho que seria a grande iniciativa de incremento, ajudar nessa capacitação, sobretudo dos municípios, né? Que, no final de contas, são os detentores dos atrativos fundamentais, sobretudo na área do turismo, a elaborar projetos, programas e criar secretarias de cultura e turismo. Muito bom.
Paulo, o próprio Leônidas já falou que tem interesse no desenvolvimento desse escritório, mas nós não voltamos mais a falar sobre isso. Bom, eu gostaria de, já encerrando, deixar a palavra livre e logo depois passar para o Maurício Canguçu, para as suas considerações finais e, finalmente, para o nosso presidente José Anchieta. Alguém deseja falar antes do Canguçu? Eu gostaria só de... Pode falar, presidente. Pode falar, por favor. Presidente, gostaria de falar? O presidente vai encerrar. Ele vai encerrar, ele vai encerrar para nós. Isso. Só uma observação que o Mauro colocou, nessas capacitações, essas qualificações que nós estamos planejando, a gente sempre, inclusive essa que vai ter da subcultura, do dia 26 ao 30, né, o Forma Cultura, que é sobre elaboração de projetos, prestação de contas, construção de portfólios, nós vamos incluir a rede de gestores municipais e as IGRs, né? Que faz parte do plano de regionalização do turismo, que são as instâncias de governança regional, são circuitos turísticos. Então, a gente está sempre pensando em inserir, né, os municípios e os gestores nas propostas de qualificação mesmo. E aí eu gostaria só de me colocar, agradecer pela participação, né? Eu fiquei muito feliz aqui com os resultados, com os frutos, né, da nossa primeira conversa lá. Achei que isso vai gerar um trabalho maravilhoso. Me colocar à disposição, às vezes, para ficar como ponto focal, porque o protocolo que nós fizemos, né, a minuta de protocolo que nós encaminhamos ao Luiz, ele já foi devolvido, o Luiz colocou algumas revisões, eu até compartilhei esse protocolo com o Maurício, com a equipe, para a gente poder inserir, né, as ações da cultura ali. Então, só me colocando à disposição para fazer essa ponte, ou então, pela Secult. Obrigada. Secretário Canguçu. Bom, eu gostaria de agradecer a todos. Eu também estou saindo bem satisfeito, bem feliz, assim, estimulado. Acho que a gente pode fazer ótimos negócios. Acho que a categoria artística precisa disso, cultural, precisa desse trabalho para a gente desmitificar essa história que está aí na cabeça do empresariado. Volto a dizer, como artista e como gestor, eu fico muito, muito feliz. A gente precisa derrubar esse muro que existe aí com uma grande parcela do empresariado mineiro. Eu gostaria de agradecer mesmo a todos pela participação, por me ouvir e por dar sugestões, e nós estamos aqui também abertos para isso. Nós vamos trabalhar aqui interno, vou pegar um protocolo aqui de intenção, fazer nossas sugestões, depois a gente vai voltar a entrar em contato e desenvolver algumas dessas atividades aqui, fazer um plano de trabalho aqui e enviar para vocês. Tá? Muito obrigado a todos. Muito bem. Eu que agradeço ao secretário, agradeço a Cíntia e ao Igor e aos demais presentes aqui, os presidentes de conselho, né, o Elinho e o professor Otávio Elísio, e gostaria de passar a palavra para o presidente da Anchieta para fazer o nosso encerramento. Então, encerrando essa belíssima reunião, meu caro secretário Canguçu, caríssima Cíntia, que nos tive de prazer com você, caríssimo Igor, vocês conseguiram reunir nessa tela as melhores cabeças da cultura e do turismo em Minas Gerais. Estejam certos, a Seminas, com 121 anos de muito serviço, de muitos fazeres, é uma instituição que reúne cabeças, é uma instituição que reúne empresários. Senhores secretários, o empresário é aquele que sonha sempre, mas empresário só sonha fazendo. Esta que é a diferença. Então, a nossa proposta é de que transformemos em ação, desde já, este protocolo, este agreement, com nossa participação, estamos sempre dispostos, e que, em ação contínua, e vamos marcar aí o webinar quando quiserem, a cartilha virtual ou física do webinar, se quiserem marcar, marcamos imediatamente. Conselhos presididos por Elinho Faria, por Otávio Elísio e por meu amigo Jorge, todos meus amigos, e por Jorge, são conselhos que prestam um serviço que a Seminas não tem forma de agradecer. E nós, parceiros do governo,
Queremos realmente melhorar essa quadra social. E, para melhorar essa quadra social que vivemos, é turismo, é cultura, é ação. Repito, para encerrar, sempre agradecendo, é claro que o empresário sonha, mas o empresário sonha fazendo. E não se esqueça de levar ao seu governador esta ideia para que ele adote como ação de governo o projeto Caraça, Patrimônio da Humanidade. O Caraça que construiu o Brasil, o Caraça que deu ao Brasil presidentes da República, que deu ao Brasil governadores do Estado, mais de um governador e mais de um Estado. O Caraça que deu ao Brasil prelados que ilustraram o Vaticano, isto para dizer pouco. O Caraça tem uma história única do tamanho da Pampulha, do tamanho de Tiradentes, do tamanho do Rio de Janeiro. O Caraça merece. E se o governo de Minas quiser, nós vamos fazer o Caraça Patrimônio da Humanidade. Agradeço a todos. Muito obrigado. Vamos fazer. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Presidente. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Brafman, vamos, por favor, levar na reunião de quinta-feira o protocolo para discussão. E, senhor presidente, levarei a proposta do Caraça para a subsecretária Milena. Muitíssimo obrigado. Logo ela retorne. Obrigada. Muito bem. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau. Tchau, obrigado.